Deixa eu só perguntar uma coisinha para você, Gabriela. Você está conseguindo me ver certinho? Ou não? Sim? Ah, legal. Muito bom, então. É que por enquanto a gente ainda vai ficar com um quadro pequenininho, né? Não é tão pequenininho, né? Dá para escrever. Só que eu sempre fico preocupado se o pessoal conseguir ver direitinho ou não, né? Você é de que cidade? De Corumbá? Campo Grande? Que legal, Gabi. Você está fazendo cursinho ou você estuda em algum lugar, em alguma escola? Tipo assim, você é do terceiro, do primeiro? Ah, você está no ensino médio? Que série você está? Terceiro? De que escola que você é? Parece um interrogatório, né? Ai, ai, ai. Pelo interrogatório. Na massa. Legal, cara. Legal. Opa, tem mais gente chegando aqui. Agora é a Priscila. Olá, Priscila. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisinha. Por acaso, vocês baixaram esse material que eu mandei para vocês? Israel? Eu mandei um material no grupo, é um material assim, ó, de física, uma apostilinha desse tipo aqui. Eu não sei se vocês baixaram ou não, mas beleza, então. Vamos lá, então? Vamos começar, né? Se chega mais alguém. Aí, pessoal, deixa eu só explicar para vocês, ó. O método que a gente vai utilizar vai ser esse daqui. Ele é bem interativo, porque tem a teoria, só que a teoria você vai escrevendo lá o que tem para ser preenchido nessas lacunas, tá? Deixa eu me apresentar aqui de novo, deixa eu botar meu nome aqui no quadro, né? Que aí logo, logo vem um pessoal e já vê tudo. O apelido é Xuxa, tá bom? E aí eu vou dar aula de física para vocês. A matéria de física, moçada, ela tem aquela coisa de ser bem assim, né, um terror de todo mundo. Todo mundo fala assim, caramba, professor, mas é muito, é muito complicada essa tal da física, né? Não, mas não é assim não, você pode ficar tranquila. A Gabriela falou que realmente é complicado essa tal da física, né? Só que a gente vai aprendendo bem devagarinho, vocês vão ver que vocês vão gostar disso daí, vocês vão aprender na boa mesmo esse negócio, pode ficar tranquilo, tá bom? Muito bem, então, ó, a gente vai começar com uma matéria, pessoal, chamada mecânica. É claro que todo mundo aqui está querendo fazer, sabe o quê? O Enem, né? Muito bem, então.
A mecânica é aquele ramo da física que estuda velocidade, estuda aceleração, estuda deslocamento, sabe? Estuda força, tração, empuxo, sabe? É um monte de coisa que a mecânica estuda, né? Bom, o que nós vamos ver aqui, logo de início, é a cinemática. Deixa eu escrever aqui, então, ó. Cinemática. Aí a gente começa com essa matéria aqui. A cinemática, pessoal, é o ramo da física que estuda... Deixa eu permitir o acesso de mais alguém aqui. Aí, pronto. A cinemática é o ramo da física que estuda os corpos em movimento, só que sem se preocupar com quem causou o movimento. É bem simplesinho mesmo. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Estuda os movimentos sem levar em conta as suas causas. Pronto, tá aí. Ah, professor, quer dizer que essa tal da cinemática, então, ela não se preocupa com a força, é isso mesmo? Ela não se preocupa com a força. Exatamente, ela não vai se preocupar com a força. Ela vai se preocupar só com velocidade, com aceleração, com a distância percorrida, coisa desse tipo aí. Então, a gente vai ficar o tempo todo falando sobre velocidade, falando sobre aceleração, falando sobre espaço, falando sobre repouso, sobre movimento, sobre ponto material, corpo extenso e assim por diante. Tá joia? Muito bem. Outra coisinha, pessoal, que essa é a nossa primeira aula de muitas que virão, né? Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer que seja a dúvida, você tem o meu contato aí no grupo. Fala, professor, olha, eu não consegui entender bem essa questão, tem como dar uma olhadinha aqui, bate uma foto da questão, manda para mim no particular, que aí assim que eu tiver um tempinho eu já resolvo e devolvo ela para você. Tá joia? Beleza? Combinado assim? Mais uma coisinha. Tudo que você for falar aqui na aula, você procura digitar ali no chat, que eu sempre estou de olho ali no chat só para dar uma olhadinha, né? Sempre tentar conhecer o pessoal melhor, ver quais são as dúvidas, sanar da melhor forma possível. Joia? Por enquanto, acho que a imagem, o som, pessoal, acho que está tudo bem, né? Está tudo ok. Acho que ninguém reclamou até agora, então tá tudo beleza. Tá? Então, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês já podem ir perguntando durante a aula. Tá joia? A gente, pessoal, a primeira coisa que a gente fala na cinemática são dessas coisinhas aqui, ó. Repouso, que são os conceitos fundamentais, né? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Repouso e movimento. Pronto, deixa eu colocar um embaixo do outro aqui, que fica bem simplesinho mesmo, para a gente conseguir explicar isso aqui e conseguir entender também. Repouso e movimento. Ó. Bom, primeiro, do jeito que nós estamos aqui, nós estamos em repouso ou movimento? Aí você pode estar se perguntando assim, não, peraí só um pouquinho, eu estou sentado aqui no meu quarto, então eu devo estar parado, devo estar em repouso, né? Ou alguém que está com o celular na mão, andando pela casa, acompanhando a aula, deve estar pensando assim, poxa, olha, acho que eu estou em movimento, cara. Então, pessoal, repouso e movimento são conceitos que dependem do referencial adotado. Sempre assim, você pode estar em repouso em relação a algum corpo, ou pode estar em movimento em relação a outro corpo. Por exemplo, nós estamos, se todo mundo estiver paradinho, né, nós estamos em repouso em relação ao planeta Terra. Mas nós estamos em movimento em relação ao Sol, por exemplo, né? Então, esse lance aí de repouso ou movimento são conceitos que dependem do referencial adotado. Assim como esses outros dois que eu vou escrever aqui, ó. Ponto material e corpo extenso. Então, deixa eu colocar esses dois aqui também, ó. Ponto material e corpo extenso. Aí. Muito bem. A primeira palavra que vem é assim, quer ver? Ó, que é bastante simples. Um elefante, professor, ele é grande ou ele é pequeno? Depende do referencial adotado, né? Em relação ao nosso planeta, o elefante é minúsculo, gente. É como se fosse um grãozinho de areia, né? Bem pequenininho mesmo. Um grãozinho de areia também estou exagerando, pessoal.
Agora, em relação a você ou a mim, aí já é um corpo extenso, aí já é mais complicado, né? Você olha que o elefante é enorme em relação... Então a gente trata como sendo um corpo extenso, certinho? Aí você fala assim, pô, para que servem essas considerações, né? Ponto material, corpo extenso, é coisa meio esquisita isso daí, né? Onde que a gente vai usar? Porque eu sempre escuto falar isso daí, ponto material, corpo extenso, funciona assim, ó. Deixa eu só colocar o Pedro agora aqui para dentro, que ele chegou, já está aí, já está assistindo. Muito bem, então o ponto material corpo extenso, pessoal, funciona naqueles, ou a gente pelo menos utiliza, naqueles exercícios onde ele fala que tem um trem atravessando uma ponte, ou um trem atravessando um viaduto. Quando a gente fala de trem, a gente sempre imagina um cara bem grandão, né? É a máquina na frente e todos aqueles vagões sendo puxados, né? É assim que a gente faz. Então a gente imagina o trem como sendo grandão. Agora, quando a gente fala numa ponte, num viaduto, a gente imagina a mesma coisa. Então repare, quando um trem vai atravessar uma ponte, olha que interessante isso daqui, ó. Deixa eu colocar mais alguém aqui. A Caroline. Aí, legal. Estão chegando, o pessoal está chegando, mas tá um pouquinho atrasado às vezes, mas chega, não tem problema não. O importante é você, nem que você pegue a aula pela metade aí, mas o importante é você estar aqui, tá? Adoro quando vocês vêm assistir minha aula, é muito bom isso daí. Então, olha, imagina o seguinte, um trem, ele começa a ultrapassar uma ponte. Ele vai passar pela ponte, muito bem. Quando a locomotiva do trem passa pela ponte, ou seja, acaba a travessia, não falta ainda passar o trem inteiro pela ponte? Então, se a ponte cair, o trem cai também. Entendi, professor. Quer dizer, um depende do outro. Exatamente. Quando um depende do outro assim, a gente tem que falar que é corpo extenso. Então, o trem só acaba a travessia da ponte, ou seja, ele só consegue passar pela ponte inteira quando ele sai da ponte, quando o último vagão sai da ponte. O mesmo acontecendo quando ele sai do túnel. Ele só conseguiu atravessar o túnel por inteiro, pessoal, quando o último vagão saiu da boca do túnel. Antes disso daí, o trem ainda continua lá dentro. Você fala, mas é um pedacinho pequenininho. Então, se o túnel cair, cai em cima do trem. Não tem jeito. Então, o trem não conseguiu passar ainda, pô, então você tem que esperar ele passar. Certo? Então, cuidado com isso daí. A ponte cai, o trem cai junto. Ah, é verdade. O viaduto desaba, então o trem se ferra, né? Cai em cima do trem. Então, nesse caso, a gente considera como sendo corpo extenso. Cuidado com isso daí. Olha, professor, mas e ponto aí? E repouso em movimento? Como é que seria? Onde é que aparece isso daí? Funciona assim, quer ver, pessoal? Vocês estão vendo o quadro ali atrás de mim, né? Beleza. Em relação a mim, o quadro está em repouso, concorda? Mas e agora, ó? Aí, ó, tá vendo? Eu estou me afastando de vocês ou estou me aproximando de vocês? O que eu estou fazendo em relação ao quadro? Lá vai, ó. Eu me aproximo do quadro e me afasto do quadro. Todo mundo consegue entender isso? É bem pertinho aqui. Tem um pessoal que fica tirando selfie o tempo todo. Tirando essas fotos aí, depois posta no grupo só para tirar o sarro da minha cara. Mas tudo bem, não tem problema não. A gurizada é fera. Muito bem. Então, ó, pessoal. Ora eu me aproximo do quadro, ora eu me afasto do quadro. Todo mundo consegue perceber isso? Então, nesse caso, eu estou em movimento em relação ao quadro. Me aproximando do quadro ou me afastando do quadro. Um dos dois. Certinho? Agora, e o quadro em relação a mim? É a mesma coisa. Se um corpo A está em movimento em relação ao corpo B, é sinal que o corpo B está em movimento em relação ao corpo A. Como assim, professor? Explica esse negócio direito. É simples. Você está aí, às vezes, no seu quarto, ou então você está na sala, ou então você está em algum lugar, não é mesmo? Muito bem. Você está em algum lugar aí, ó. Aí você faz o seguinte, você se aproxima da parede. Cara, o fato de você se aproximar da parede, quer ver? Eu vou sair aqui um pouquinho do lado, aí eu vou caminhando para lá. Estou me aproximando de uma parede lá que vocês não estão enxergando. É a mesma coisa que a parede está se aproximando de você. Funciona do mesmo jeito. É equivalente um negócio. Você fala, mas como? A parede está em repouso, professor. O piso está em repouso, o teto está em repouso, está tudo parado aqui. Como é que você está falando que está em movimento? Então, segundo a cinemática, pessoal, tanto faz como tanto fez. Agora eu vou te dar uma notícia que vai deixar você de cabelo em pé. Quer ver? Quem gira em torno de quem? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Todo mundo fala, não, professor, isso aí eu aprendi lá no 5º ano. A Terra gira em torno do Sol, é simples. Do ponto de vista da cinemática, é a mesma coisa. Tanto faz a Terra girar em torno do Sol, como o Sol girar em torno da Terra. Os dois estão corretos. Que coisa, né, cara? Dá uma vontade de falar, meu Deus do céu, mas é lógico. Se eu me aproximo da parede, é a mesma coisa que a parede se aproximar de mim.
Se eu pulo em direção ao teto, é a mesma coisa que o teto pular em direção a mim. As coisas sempre ocorrem aos pares, não tem como elas serem isoladas, entendeu? Se eu me aproximo do quadro, aí, ó, estou indo aqui em direção ao quadro. Se eu me aproximo do quadro, quer dizer que o quadro se aproximou de mim. Se eu me afasto do quadro, quer dizer que o quadro se afastou de mim. Entenderam? É sempre assim. Você nunca pode falar, eu me aproximei da parede, a parede não se aproximou de mim. Isso está errado. É equivalente o negócio. Sabe aquele lance da ação e reação que tem lá na terceira lei de Newton? Então, para toda ação tem uma reação? Pois é, aqui na cinemática é válido do mesmo jeito. Não com força, lógico, né, gente? Porque na cinemática a gente não mexe com força. Olha sempre aqui para baixo, pessoal, porque tem um cabo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um microfone aqui que ele está instalado em mim, e eu sempre tropeço nesse negócio. Outro dia tropecei, derrubei tudo, foi um sururu para conseguir ligar tudo outra vez, que vocês não fazem ideia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final. Muito bem. Então, ó, se você se aproxima do celular, é sinal que o celular se aproxima de você. É a mesma coisa, tá? Se você se afasta do celular, da câmera que eu estou usando ali, né? Quer dizer que o celular está se afastando de você. Funciona sempre assim. Viu? Sempre ocorre aos pares. É tipo assim, se eu te amo, você me ama, entendeu? Não, todo mundo sabe que não é assim, mas faz de conta, né? Se eu gosto de você, você gosta de mim. Aí se eu não gosto de você, você não gosta de mim também? Não, não é assim, né? Mas é sempre aos pares que as coisas ocorrem. Então vamos sempre ter esse negócio na cabeça. Uma outra coisa, pessoal, além de repouso, movimento, ponto, corpo extenso, é a tal da trajetória, cara. Eita, trajetória, ó. Aí, trajetória. Muito bem. Tudo isso daqui, agora, gente, eu vou até trocar a cor da caneta aqui para deixar bem claro isso daqui. Gente, tudo isso daqui que a gente está fazendo depende de uma única coisa, ó. Isso aqui são conceitos que dependem do referencial adotado. Então, eu vou escrever ali na frente, ó. Dependem. Pessoal, se tiver alguma dúvida, não estiver entendendo, não estiver escutando direitinho, vocês falem, tá? Pode se comunicar aqui pelo chat, ou então pode chamar pelo WhatsApp o professor Israel, que ele está sempre ligado aqui, está sempre plugado, ele sempre passa as coisas para mim, tá joia? Então, ó, dependem do referencial adotado. Ah, referencial é uma escola que tem em Campo Grande, né, professor? É verdade, referencial é uma escola que tem em Campo Grande. Só que aí com 2 Fs aqui, referencial com 2 Fs, tá? Essa daqui não. É que a marca registrada do pessoal, né? Isso, depende do referencial adotado. Pronto, ó. Tá joia? Então, muito cuidado com isso. Ah, e quanto à trajetória? Então, gente, olha, a gente está em cima de um planeta chamado Terra, né? A gente nem percebe que ele se movimenta, mas a impressão que dá, se alguém falar de movimento aí, não é tipo assim que ele está girando em torno do Sol, né? É como, sei lá, se ele estivesse se movimentando em linha reta. Quem estiver para o lado de fora, estiver no espaço e conseguir observar, vai ver a Terra girando em torno do Sol, movimento circular, certinho? Muito bem, dessa forma. Quem estiver acompanhando a Terra vai girar em relação ao Sol da mesma forma, movimento circular. Agora, se você estiver parado no espaço e observando, porque o nosso universo está em expansão, né? Então, se você estiver observando o movimento da Terra, as galáxias estão se movimentando, então a Terra vai junto, não tem como evitar isso daí, está indo junto, né? Muito bem, então além da gente ver um movimento circular, a gente vai ver ela avançando. É um movimento idêntico, pessoal, a esse daqui, ó. Tá vendo a espiral que está segurando as folhas aqui da apostilinha? Deixa eu virar assim. Isso aqui, ó. Aí a espiral que está segurando as folhas da apostilinha é um movimento parecido com esse que a Terra realiza se por acaso ela estiver no espaço. Viu só? Bem tranquilo, né? Tá certo? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Se vocês tiverem, eu gosto de interagir, por isso que eu gosto dessas aulas ao vivo. Eu não gosto de aula gravada, porque lá eu não tenho como conversar com o pessoal. Aí realmente dá a impressão que eu estou dando aula para a câmera mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí, tá? Falou, opa, professor, não, eu tô com uma dúvida aqui, professor, não estou conseguindo enxergar direito o que está escrito aí. Professor, essa apostila aqui, como é que a gente vai fazer, hein? Gente, é bastante simples, ó. Esse material que eu coloquei ontem no grupo, eu não sei se vocês conseguiram baixar, mas, se possível, baixem o material. Sabe por quê? Ele está de uma forma, assim, bem resumidinha, bem tranquila, e vocês vão acompanhando aí à medida que eu vou falando. Quer ver, ó? O primeiro item, pessoal, deixa eu colocar aqui do lado, ó. O primeiro item é esse daqui, ó. Cinemática, não é?
Você fala, professor, precisa tirar cópia disso daqui? O senhor autoriza tirar cópia? Pode tirar cópia à vontade. Professor, eu posso mandar para o meu amiguinho lá do Pará, do Pernambuco, lá do Rio Grande do Sul? Pode, não tem problema nenhum. Posso convidar ele para assistir as aulas aqui também? Professor, pode. Você pode convidar todo mundo que você quiser para assistir as aulas, tá joia? Muito bem. Então está dizendo assim, ó, cinemática. Ramo da mecânica que estuda os movimentos, tá joia? Deixa eu ver aqui. A Priscila, para mim tá horrível, mas dá para ver. Ai, ai, ai. Pode ser a sua conexão no momento. Pode ser. A internet é assim, pessoal. Ela é meio temperamental mesmo, viu? Eu tô com um retorno aqui. Pra vocês terem uma ideia, por um milagre, o negócio tá lindo, tá limpo aqui. É uma coisa fantástica, fenomenal. Mas a internet, ela realmente, ela deixa a desejar em alguns momentos. Isso daí, o engraçado é que pode ser fibra, pode ser cabo, pode ser Wi-Fi, pode ser... Eu estava conversando com uma gurizada aqui, eu falei, bom, vou trocar minha internet aqui por cabo. Aí o molecado falou assim, ih, professor, você vai gastar dinheiro à toa, hein? Não vai adiantar nada. Então vamos lá, ó. Ramo da mecânica que estuda os movimentos. Então nessa lacuna aí, ó, você coloca isso, ó, movimentos. Isso, ó. Eu vou até colocar um tracinho embaixo para indicar o que você tem que fazer, você tem que completar. Bom, então se tirar cópia é melhor, não é, professor? Que aí você vai falando aí, ô Xuxa, e eu vou anotando aqui, né? Deixa eu permitir a entrada aqui da Beatriz. Ah, legal, a Beatriz está entrando, muito bem. Aí, vamos lá. Então, pessoal, movimento, cinemática, é o ramo da mecânica que estuda os movimentos, sem se preocupar com quem os causou. Ah, quem causa movimento? Gente, quem causa movimento é a tal da força. Se tiver força, a gente tem movimento. Agora, se não tiver força, a gente não tem movimento. Quer dizer, o corpo continua sempre em repouso, né? É lógico que você pode ter movimento retilíneo uniforme, que não há necessidade de uma força para isso, né? Vou ver aqui, pessoal, como é que está a imagem que vocês estão pegando aí. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só ver aqui que eu estava agora mesmo aqui com o Israel. Eu tinha mandado para ele a conexão. Deixa eu ver se eu entro para ver se o problema é só aí com vocês ou aqui comigo também, que às vezes a internet daqui é que está uma negação, né? Vou abrir uma porta aqui. Entrar numa reunião que está sendo gravada. Gente, realmente, o sinal ele tá meio ruimzinho, né? Eu não sei se é o horário, se a conexão tá lenta mesmo. De qualquer forma, eu vou deixar aqui que ele vai servir de retorno para mim, né? Se eu ver que tem alguma coisa ruim. Samsung J7. Vamos lá, então. Aí, só que de vez em quando ela dá uma melhoradinha, né? De vez em quando dá pra gente perceber. Dá pra gente ver direitinho o que tá acontecendo. De vez em quando ela ajuda também, né? Não é sempre que ela ajuda, não, mas de vez em quando ela ajuda. Vamos fazer assim, ó. A hora que tiver boa a imagem, vocês vão lá e tiram um print da tela, né? Para ir guardando aí. Mas que é danado o negócio, é. Vamos lá. Então, pessoal, no item 1, onde está escrito cinemática, você vai falar assim, ramo da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com o que causou. O item 2, conceitos fundamentais da cinemática. Repouso. Um corpo está em repouso quando sua posição... Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, item 2. Vamos continuar com a canetinha vermelha aqui. Item 2. A letra A. Muito bem. Tem uma lacuna que está dizendo assim. Um corpo está em repouso quando sua posição... Então, ó, posição... Aí, é isso aí que você vai colocar, né? Quando sua posição... Isso, lá em cima. Posição em relação a um certo referencial. Aí está escrito sexto, não é sexto não, pessoal, é certo, tá? Em relação a um certo referencial, permanece a mesma no decorrer do tempo.
Então, ó, quando a posição em relação a um certo referencial permanece a mesma no decorrer do tempo, beleza? Agora a letra B, movimento. Um corpo está em movimento quando sua posição, de novo, em relação a um certo referencial, varia no decorrer do tempo. Ah, então quer dizer que o lance aí de repouso e movimento depende da posição. Se a posição variar, ele está em movimento. E se a posição permanecer constante, quer dizer que ele está como? Em repouso. Tá joia? E agora, deu uma melhoradinha aí na imagem ou não? Voltar do mesmo jeito. Não? Tá do mesmo jeito, pessoal? É uma pena, né? Daqui a pouco ela melhora. Aí, pessoal, logo embaixo está escrito assim, ó, referencial. Corpo usado para classificar o estado de outro corpo. Então, ó, referencial. Ó, referencial é um corpo usado para classificar o estado de outro corpo. Então, na lacuna, você vai colocar essa palavrinha aqui, ó, classificar. Aí, ó, classificar o estado de outro corpo. É isso daí, certinho? Agora a letra C, vamos para a letra C. Letra C de Corinthians, campeão, né, pessoal? Acho que o Israel é flamenguista, então ele não gosta muito que fala do Corinthians, é muito título para ele, ele não consegue comportar. Ele fala assim, ó, letra C, ponto material, corpo com dimensões desprezíveis. Então a letra C, na lacuna, você coloca aí, ó, desprezíveis. Joia? Corpo ou corpos, né, com dimensões desprezíveis. Então, ponto material, é um corpo com dimensões desprezíveis. Aí você fala assim, professor, não melhorou, Priscila? Eita, rapaz, aqui para mim eu vou te falar, viu? Tem hora que melhora, tem hora que piora, tem hora que dá. Vamos ver se na próxima aula a gente já consegue resolver isso daí. Talvez uma internet mais potente deixe a coisa um pouquinho melhor, né? Vamos ver. Para mim aqui, Priscila, tá assim, ó, dá uma embaçadinha, sabe? Aí depois ela melhora um pouquinho, depois ela volta a piorar, depois ela melhora um pouquinho. Mas geralmente, na maior parte dos casos, ela tá boa. É que a primeira aula, né? A primeira aula é sempre assim, a internet sempre apronta com a gente. Mas eu vou fazer o quê, né? A letra D diz assim, ó, corpo extenso, corpo com dimensões relevantes. Ah, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que não são desprezíveis, né? Então, vou colocar aqui, ó, relevantes. Aí, corpo com dimensões relevantes. Beleza? Muito bem. Então, é isso daí, ó. Corpo com dimensões relevantes. Ah, o que seria relevante, professor? Relevante é que não é desprezível, é que você tem que levar em conta, né? Você tem que levar em consideração a tal da dimensão que é relevante. Por exemplo, ó, um elefante é um ponto material ou um corpo extenso? Depende do referencial adotado. Se a gente for considerar o planeta inteiro, né, aí é um ponto material. Agora, e se for o meu corpo? Aí é um corpo extenso, tá joia? E se por acaso a gente pegar, faltou internet potente. É verdade, Priscila, faltou internet. Se bem que, olha, sinceramente, eu não sei se esse negócio é um problema da internet potente mesmo ou não, viu? Sinceramente, gente. Cada um que eu conheço fala uma coisa diferente. Então eu já não estou mais nem conseguindo entender o que está acontecendo com esse negócio aí. Sinceramente. Eu vou ver se eu instalo lá na minha casa uma internet daquela fibra, sabe? Que tem uma velocidade alta pra caramba. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema daí. Não garanto que isso seja feito essa semana ou a semana que vem, mas nas próximas semanas aí eu já consigo colocar uma internet bem rápida lá em casa, aí eu vou ministrar as aulas todas lá de casa. Por enquanto a internet ainda ela tem 50 megas, então ela é bem fraquinha ainda, tá? Eu vou ver se consigo colocar uma fibra lá de pelo menos uns 200 megas, aí a gente consegue transmitir numa velocidade maior, talvez melhore bastante, né? Isso, faltou internet potente. Muito bem, então, ó.
O que a gente tem que lembrar até agora? Vamos relembrar aqui? Repouso e movimento, ponto material, corpo extenso e trajetória. Dependem do quê? Do referencial adotado. Em relação a algum referencial, pode ser que o corpo esteja em repouso, pode ser que ele esteja em movimento em relação ao outro. O fato de ser grande ou pequeno, quer dizer, ponto material ou corpo extenso, também depende do referencial. Em relação a algum referencial, você pode ser enorme, por exemplo, igual uma formiguinha. Você é gigantesco. Agora, em relação ao nosso planeta, aí você já é bem pequenininho. Um grãozinho de areia na praia é um ponto material ou corpo extenso? Ah, é um ponto material, professor, porque ele é pequenininho. Depende do referencial adotado. Se a gente pegar, por exemplo, esse tal de coronavírus, pessoal, sabe qual é o diâmetro do vírus? Em torno de 300 a 500 nanômetros. Aí você fala, vixe, professor, é muito grande, né? 300 ou 500. Então, pessoal, 300 ou 500 nanômetros, sabe o que é? Você pega o 500 e divide por 1 bilhão. É isso daí que é o tal de 500 nanômetros. Ou seja, é uma coisa extremamente pequenininha, né? Mas se você comparar, por exemplo, com o diâmetro do átomo, aí ele é bem maior que 500 nanômetros, sabia? Pois é, gente. A coisa é meio... Até para um vírus que a gente não consegue enxergar, né? A gente pode ter pode ser um ponto material, pode ser um corpo extenso, tá vendo? Coisa minúscula que a gente não consegue enxergar. Certinho? Agora a gente chega, por exemplo, em partículas que são indivisíveis, né? Por enquanto. Ah, o elétron, então, ponto material, né, professor? Sinceramente, não dá para saber, gente, porque a gente não conhece tudo, a gente não sabe que se tem uma coisa muito menor que o elétron ou não. Acho que até o professor Israel pode informar isso melhor para vocês. Falando em coronavírus, gente, aqui em Campo Grande, a partir de amanhã vai ter um toque de recolher, começa às 8 da noite, tá? Tem que tomar bastante cuidado, vocês que estão aí, para tudo quanto é lado aí, tem gente, acho que até de Pernambuco aqui, talvez assistindo ou vai assistir a nossa live depois, tá? A hora que estiver disponível. A gente está gravando, então a gente vai subir no YouTube, depois a gente manda para vocês o endereço, vocês vão ver tudo outra vez, se vocês tiverem a chance. Bom, então protejam-se, tá? Muito bem, mas vamos lá então. Corpo extenso, corpo com dimensões relevantes. Trajetória, curva ou linha que une as posições ocupadas por um móvel. Então, ó, trajetória, vou botar aqui letra E. Curva ou linha que une as posições ocupadas pelo móvel. Tá joia? Aí, isso daí que é a tal da trajetória. Une as posições ocupadas pelo móvel. Tem até um pessoal que costuma definir trajetória diferente, né? De uma forma diferente, mas acaba dando o mesmo resultado, pessoal. A trajetória seria assim, ó, um conjunto de pontos descrito pelo móvel. Quer dizer, você imagina, por exemplo, um mosquitinho fazendo a volta aí no teu quarto, ou na tua sala, assim por diante. Então, se você pudesse filmar e passar em câmera lenta, e aí ir batendo uma foto atrás da outra, você iria ver um monte de mosquitinho um atrás do outro, né? Então, todas essas fotos aí, se você colocasse todas no quadro só, todas na sua frente, né? Seria a mesma coisa, você veria a trajetória seguida pelo mosquitinho. É uma trajetória completamente maluca, né? Você, por exemplo, tem condições de, sei lá, prever a trajetória entre a sua casa e a escola, que é bastante simples. Você sai da escola e vai para a tua casa, eu vou virar nessa esquina, depois eu viro na outra, depois eu ando 2 quadras, depois eu desço um pouquinho, aí pronto, eu já cheguei na escola. Tá? Ou ao contrário, né? Você vai em linha reta. Tem gente que mora de frente para a escola. O cara só atravessa a rua, acabou, já chegou na escola. Entenderam? Então a trajetória, pessoal, logicamente, depende também do referencial adotado. Tá bom? Beleza? Muito bem, então. Deixa eu só mexer aqui, pessoal. Tá. Muito bem. Vamos lá, então. Seguindo. Por acaso, moçada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês baixaram esse material aqui? Vocês chegaram a tirar, salvar em algum lugar aí? Aí você fala assim, pô, professor, salvei aqui no celular, agora tá difícil, né? Eu tô assistindo a aula e ter que completar isso aí ao mesmo tempo, fica muito complicado. Ó, o Lucas falou que sim, a Gabriela também, a Priscila também. Então, gente, isso daqui é um negócio assim bastante interativo que eu fiz para vocês, para que a gente possa resolver nos exercícios. O nosso intuito é o seguinte, fazer essa teoria, como é a primeira aula, a gente vai ficar explicando aqui um monte de coisa, né? Fazer
resolver os exercícios e depois, né, ficar uns exercícios de tarefa aí para vocês. Só que é muita semana com uma listinha daquilo que mais cai, que tem caído nos vestibulares, né, tipo assim, 2020, 2019, você tentar se satisfazer com mais exercícios, tá bom? Vamos ver se a gente manda uma listinha de 10 exercícios toda semana. Se der certo, a gente continua mandando. Se não, se a gente sentir que o pessoal quer mais, aí a gente manda duas, né? Se uma só não for suficiente, a gente manda duas. Aí lá em cima, moçada, tá escrito assim, ó, orientação da trajetória. Neste curso, adotamos a orientação da trajetória para a direita ou para cima, como sendo positivo. Aí você fala, ué, professor, parece que eu já vi isso aí, né, para a direita e para cima. Você lembra do eixo X e do eixo Y? Gente, eu vou sair aqui do lado, ó. Se você puder, e se a imagem estiver boa, aí você dá um print aí, vê se você consegue. Porque o meu celular aqui já me deixou na mão. Eu estava assistindo, ele já saiu. Isso, deixa eu só ver aqui. Pronto, deu certo aí? Muito bem, então. Então, vou pegar, ó, vou apagar essa parte aqui, joia? E aí a gente continua. Deixa eu apagar aqui, então. Ó, para quem chegou aí, eu não tinha me apresentado, meu nome é Marcelo, o apelido é Xuxa, eu vou dar aula de física para vocês. Aí, moçada, com o andar das aulas aí, eu conto porque o apelido é Xuxa depois, tá bom? Pode ficar tranquilo que vocês vão ficar sabendo porque o apelido é Xuxa. Professor, mas é Xuxa por quê? Porque você parecia com a Xuxa? Você namorou com a Xuxa? Você gostava muito da Xuxa? Você ia no show da Xuxa? Nada disso, moçada. Vocês vão ver que engraçada que é a história se vocês continuarem assistindo a aula. Quem viver, verá. Eu vou contar aqui, tá? Ou seja, quem assistir, verá o que eu estou fazendo. Aqui, eu queria essa caneta preta aqui, ela estava escondida. Xuxa vai em configuração vídeo e muda a resolução de saída e entrada para 720. Deixa eu ver, vou ver aqui se eu consigo fazer isso aí. Já está em 720, Israel. Ela já estava em 720 já. Ah, sim. O Israel participando da aula de física, gente. É que ele quer fazer medicina também, aí você já viu, né? Muito bem. Então, pessoal, eu vou dar um modelo aqui de trajetória, ó. Deixa eu ver se a gente consegue. Lá vamos nós, ó. Aqui é 0. Aqui é menos 10. Aqui é menos 20. Aqui é 10. E aqui é 20. Ó, o que eu quero que vocês vejam aqui é essa setinha que tem aqui, ó. Aí, ó. Aqui. Professor Israel, e aí? Como é que o senhor está? A imagem ainda está ruim ou não? Está muito complicada? Está difícil de enxergar? Porque o meu aqui, eu vou te falar, viu? Cada vez que eu entro, ele... Um pouco. Esse um pouco foi ótimo. Pessoal, a trajetória, ela funciona assim, ó. Para a direita, a gente vai adotar positivo. E para cima também. Ah, professor, mas por que você vai fazer isso daí? É simples. Por que eu vou fazer isso daí? Adotar para a direita positivo, para cima também. Gente, lembra do eixo X, do eixo Y da matemática? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Para a direita, positivo, que é o eixo X é positivo para a direita, e para cima, positivo, que o eixo Y para cima é positivo. Entenderam? Aí, a gente vai fazer da mesma forma, certinho? Então, é isso daí que nós vamos fazer. Muito bem. Agora, a trajetória pode ser qualquer uma. Ela pode ser retilínea, gente, ou pode ser curvilínea. Por exemplo, quando você está viajando na estrada, a estrada não tem curva para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, uma estrada, ela está cheia de curvas horizontais e verticais, tá bom? Como é que seriam as curvas horizontais e as verticais? As verticais é assim, ó, pessoal, subindo
e descendo, entendeu? Igual uma onda do mar, funciona do mesmo jeito, tá joia? E as horizontais, pessoal? As horizontais seria curva à direita ou curva à esquerda. Essas são curvas horizontais. E as verticais? Curva para cima ou curva para baixo, curva para cima ou curva para baixo, entendeu? Isso aí. E as horizontais? Tipo uma cobra rastejando na areia, para a direita ou para a esquerda, tá bom? Assim fica mais fácil a gente visualizar, né? Ou perceber o que é. Então, pessoal, eu coloquei uma trajetória aqui, ó. Eu vou botar o sinalzinho de mais lá do lado direito, só para a gente visualizar. Legal. E isso aqui, ó, vou colocar uma trajetória também horizontal, né? Sabe por quê? Porque todo mundo pensa assim, professor, mas não é mais fácil trabalhar com trajetória horizontal, ela reta? É mais fácil. Todo mundo pensa assim? Todo mundo pensa assim como você. Por isso que a gente resolve colocar a trajetória desse jeito aqui, ó, pessoal, na horizontal, que ela vai ficar mais fácil, principalmente de ser representada. Por que é mais fácil? Porque, às vezes, desde o 7º ano, 6º ano, não sei, você vem desenhando o eixo X e vem desenhando o eixo Y, não é? Você vem desenhando os dois eixos, certo? E o eixo X você sempre desenha na horizontal, e o eixo Y sempre na vertical. O eixo X é positivo para a direita e o eixo Y positivo para cima, certinho? Muito bem. Gente, onde fica o zero da trajetória é chamado de origem dos espaços, sabiam? Então, vou puxar uma setinha aqui, ó. Vou até colocar numa cor diferente. É chamado de origem dos espaços. Então, lá vamos nós, ó. Isso aqui é origem dos espaços. Aí, ó. Pronto, ó. Origem dos espaços. Muito bem. Sabe o que é a origem dos espaços? É onde começa. A Ticiane está entrando, ó. Aí, prontinho. Seja bem-vinda, Ticiane. Nossa, caiu tudo. Meu Deus. Várias pessoas se desconectaram. Estava com 9 agora mesmo, agora baixou para 4. Mas não tem problema não, deve ser a internet, né? Olá, Ticiane, tudo bem com você? Olá, Priscila, tudo bem? Opa, o pessoal tá voltando. Caiu a internet, né? Que coisa, gente. Internet é duro, né, cara? Você vai confiar nela e pronto, ela, pluf, cai tudo. Mas tudo bem, deixa eu voltar a explicar. Não tem nada não, gente. Primeira aula é assim mesmo, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Ficou top a imagem do nada. Então, a internet é assim mesmo, ela ajuda, depois ela atrapalha. A primeira aula nossa, ela vai ser meio atropelada mesmo. Daqui a pouco, com o andar aí, umas 2 ou 3 semanas, a gente já resolve o problema da imagem. Tenho certeza que a gente vai ficar com uma imagem nítida, tipo aquela imagem 4K que a gente tem lá na TV, né? É, aquela lá. Muito bem, então, pessoal, o zero, o marco zero, é conhecido como origem dos espaços. Sabiam? Onde que é o marco zero? Por exemplo, aqui na minha cidade, aqui em Campo Grande, pessoal, o marco zero é num local chamado Praça Ari Coelho. Todo mundo aqui em Campo Grande às vezes pensa que o marco zero é numa coisa chamada obelisco. Não é. Marco zero fica na Praça Ari Coelho. A partir desse ponto é que a gente mede as distâncias até todas as casas que existem aqui em Campo Grande. Então, olha, vamos supor que você mora a 5 quilômetros do centro da cidade. Quer dizer que você, no meu caso, está morando a 5 quilômetros da Praça Ari Coelho. É só isso, bem simplesinho. Aí deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem um pessoal de Campo Grande que já descobriu, então, que a Praça Ari Coelho que é o marco zero, né? E o pessoal aí em Corumbá, vocês sabem onde é o marco zero aí da cidade de vocês? Alguém faz ideia? Ou não sei se tem alguém de alguma cidade diferente aí também no grupo? Onde que é o marco zero aí? Ninguém sabe? Alguém arrisca aí? Ah, professor, não sei, rapaz, você queria que eu moro aqui? Gente, não é vergonha não, sabe por quê? Até outro dia também eu não sabia onde era o marco zero aqui da cidade de Campo Grande. Rapaz, que coisa, né? Perguntei para a gurizada na sala de aula, falando, não, vamos pesquisar, porque a gente tem que saber, né? Obrigação a gente saber onde é que é o marco zero disso aqui. Aí todo mundo achando que era um lugar e foram ver era outro lugar. Então, a partir de lá, o marco zero é muito importante, porque a partir dali é que você sabe qual é a distância até a tua casa. Ou então, vamos supor que aconteça o seguinte, ó. Vamos supor que...
vamos supor que aconteça o seguinte. Vamos supor que você esteja viajando, tá? E por algum problema deu um defeito no carro. Aí para o carro, para tudo. Muito bem. Aí, resultado. Você tem que chamar um mecânico. Quando você vai chamar um mecânico, cara, o mecânico fala assim, onde é que você está? Aí você fala, eu estou em tal lugar. Ele fala, mas tal lugar onde, cara? Como? Eu tenho que ir te dar socorro, mas você não sabe onde você está? Você tem que falar que você está na rodovia tal e no quilômetro tal. Para isso que servem aquelas plaquinhas. Não sei se você já viu nas estradas, quando a gente está viajando, tem umas plaquinhas que ficam do lado, assim, né? De vez em quando tocam fogo lá no meio do mato, aí a plaquinha queima e fica sem nada. Então, tem umas plaquinhas lá que está escrito assim, quilômetro, por exemplo, quilômetro 400. O fato de ele escrever lá quilômetro 400, pessoal, quer dizer que está a 400 quilômetros de algum lugar, do marco zero. Entendeu? O marco zero pode ser o centro da cidade, pode ser divisa do estado, ou pode ser a distância, ou pode ser a capital do país, né? Pode ser a capital do estado, pode ser a capital do país, ou pode ser a divisa do estado. Isso daí que é o marco zero. Mas a gente pode adotar qualquer lugar como sendo o marco zero, entendeu? Por exemplo, na nossa casa. O marco zero, pode ser que o marco zero seja, sei lá, no portão, lá onde o pessoal entra. Pode ser que o marco zero seja bem no meio da casa, no banheiro, sei lá, numa sala. Aí a gente tira as distâncias a partir desse marco zero, certinho? Muito bem, então. Bom, vou apagar essa parte aqui, pessoal. Mas antes disso daí, deixa eu completar uns negócios aqui com vocês. A letra F está dizendo assim, ó. Espaço ou posição escalar. Então, espaço ou posição escalar são aquelas plaquinhas na estrada, né? Aquilo ali serve para quê? Para localização. Para você saber onde você está e também explicar para todo mundo. Ó, então, em tal lugar, né? Então, ele fala assim, ó. Espaço ou posição escalar. Número que serve para localizar um móvel em uma trajetória. Então, ó, pessoal, letra F. Deixa eu colocar aqui a letra F, ó. Localizar. Aí, localizar. Um móvel em uma trajetória. Muito bem. Origem dos espaços corresponde ao marco zero. Então, ó, origem dos espaços corresponde ao marco zero. Pronto. Tá aí, ó. Ao marco zero de qualquer trajetória. Espaço inicial, posição ocupada pelo móvel na origem dos tempos. Aí você fala, professor, o que é a origem dos tempos? Gente, no celular de vocês tem uma coisa chamada relógio, não tem? Então, lá, quando você toca, tem despertador, tem um relógio, tem cronômetro, aí acho que tem fuso horário, tem mais umas coisinhas lá que eles colocam, não sei para que serve. Se você clicar em cronômetro, você vai ver que está zerado. Então, é muito bom a gente começar a estudar um movimento com o tempo igual a zero, ou seja, com o cronômetro zerado. Por exemplo, quanto tempo você leva para ir da tua casa até a escola? Se você quiser saber de uma forma bem simples, você faz o seguinte, a hora que você estiver saindo de casa, você dispara o cronômetro. A hora que você chegar lá, você trava o cronômetro. Aí ele vai te indicar direitinho o tempo que você levou para chegar até lá. Que coisa, né? É bem melhor do que você pensar assim, ó, eu saio de casa às 6 horas e 45 minutos e chego na escola às 6 horas, 55 minutos e 20 segundos. Tá vendo? Nesse caso, pessoal, fica mais chato, porque a gente vai ter que subtrair, vai ter que tirar um do outro, né? Fica mais complicado. Certinho? Agora, se você tiver com o cronômetro na mão, ele está zerado. Aí você toca lá, ele dispara, e aí ele conta o tempo até você chegar lá na sua casa. Aí fica muito mais simples, né? Ou então chegar na escola. Fica muito mais simples você saber quanto tempo você gastou. Fica bem tranquilo mesmo. Certinho? Muito bem, então, continuando. Origem dos tempos. Tempo igual a zero. Então, deixa eu repetir o anterior, né? Ele fala assim, espaço inicial. Posição ocupada pelo móvel na origem dos tempos. Por que você está falando tudo isso daí, ô Xuxa? É porque, às vezes, ele fala... Não é que ele vai perguntar o que é a origem dos espaços, origem dos tempos, ou coisa desse tipo, de forma alguma. É que, às vezes, no enunciado, ele fala, ó, na origem dos espaços, aí você tem que saber que espaço é igual a zero. Tá certo? Na origem dos tempos, aí você tem que saber que o tempo é igual a zero. Você tem que lembrar disso daí. É que ele vai falar isso no enunciado. Por isso que a gente tem que ir atrás, né? De lembrar disso daí. Muito bem. Aí, continuando. Observação.
Ah, tá. Origem dos tempos. Tempo igual a zero. Origem dos espaços. Espaço igual a zero. Espaço inicial, professor. Posição ocupada pelo móvel na origem dos tempos. Conclusão. Lá embaixo agora. Observação. O espaço não indica o quanto um corpo andou e nem para onde ele vai. Exatamente. Não dá para saber se você estiver na posição quilômetro 400, eu não posso dizer que você andou 400 quilômetros, de forma alguma. Eu não posso dizer que você andou 1 quilômetro. Eu não posso dizer que ali você vai iniciar um movimento ou ali você está terminando um movimento. A única coisa que eu posso dizer é que naquele instante você está naquela posição. É só isso. Não quer dizer o quanto você andou, entendeu? Ou o quanto você se deslocou. Conclusão. Movimento, repouso, ponto material, corpo extenso e trajetória são conceitos que dependem do referencial adotado. Tá joia? Muito bem, então, moçada. Gentinho, pessoal, olha, mesmo a imagem não sendo boa, foi muito bom ter esse primeiro contato com vocês. Tá joia? Eu combinei com o professor Israel assim, ó, eu vou dar 45 minutos hoje de aula, aí ele vai dar mais um tempo aí, algum tempinho de aula para vocês. Aí na quinta-feira eu volto, dou mais uma aulinha para vocês. Nós vamos ter mais ou menos isso daí, ó, 1h30 de aula por semana. Se for necessário mais, a gente aumenta, tá bom? Beleza? Muito bem. Então vocês fiquem agora com o professor Israel, tá joia? Ok, Gabi? Nossa, gente, chegaram 9 pessoas, só que eu acho que o pessoal ficou chateado porque estava muito ruim a imagem, né? Aí tá beleza, um beijão para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Gabi. Obrigado. Tchau, tchau, linda. Boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar aqui.